Fala pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre contabilidade pública e a gente vai falar sobre um tema que tem sido cobrado com muita frequência e muita gente está errando, que são exatamente questões que pedem para calcular o resultado orçamentário, o resultado financeiro e o resultado patrimonial. E muita gente tem dificuldade em separar, né? O que é um resultado orçamentário, o que é um resultado financeiro, o que é um resultado patrimonial. Então o objetivo desse vídeo é exatamente a gente conseguir visualizar essas diferenças. Então a gente vai pegar uma questão bem recente, uma questão 2020, que pede exatamente esses três resultados, né? Numa prova elaborada aí pelo CESP-Sebrasp 2020 para o Ministério Público do Estado do Ceará. Então, com base nessa prova, a gente vai tentar tirar as dúvidas sobre esses resultados e suas diferenças. Mas, gente, eu vou pedindo de antemão, tá? Para curtir aí o vídeo, compartilhar e principalmente se inscrever no meu canal do YouTube, Professor Alexandre Teshima, ou no meu Instagram, Prof. Alexandre Teshima, também no meu Facebook, Prof. Alexandre Teshima, ok? Então aguardo aí a sua inscrição. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que esse exercício, tá, gente? Ele faz parte de uma bateria de exercícios que eu resolvo no curso de questões CESP. Pego as últimas questões do CESP para a gente trabalhar aí o que a banca vem trabalhando nas provas, beleza? Então, se você quiser saber mais aí sobre os meus cursos, é só acessar thcursos.com.br, que lá você vai encontrar cursos para tribunais de contas, mentorias para contábeis, cursos para contábeis, cursos de AFO, contabilidade pública e controle externo, elaborados por mim, tanto em vídeo quanto em PDF. Então lá você vai encontrar tudo isso. Então é só acessar thcursos.com.br. Então vamos lá para a questão para a gente tirar essas dúvidas. Então tá aí, né? Já tá aí na nossa tela uma questão, como eu falei, né? 2020, bem recente, onde é dado uma série de fatos e no final, né, são realizadas 3 perguntas com base nesses 6 fatos que a gente vai analisar cada um aí. Ele pede numa questão o resultado patrimonial, outra o resultado orçamentário e na outra o resultado financeiro. E a gente vai visualizar todos esses 3 itens. Então vamos lá com calma para a gente fazer uma visualização, tá, gente? Então vamos lá. Bom, considere que as seguintes transações tenham sido contabilmente registradas no primeiro exercício financeiro já encerrado de determinada entidade governamental. Então, o primeiro item fala assim: aprovação da lei orçamentária anual no valor de 200 mil, sendo 50% na categoria corrente e 50% na categoria de capital. O segundo, lançamento de impostos no valor de 100 mil, só que ele dá uma informação, sendo que só foi arrecadado 80% desse valor. Contratação de operação de crédito de 100 mil para pagamentos em 10 anos com recebimento imediato do recurso. Aquisição de imóvel à vista no valor de 100 mil, empenho em liquidação e pagamento de despesa de pessoal no valor de 60 mil, empenho em liquidação de despesa de água, luz e telefone no valor de 40 mil. Então a gente tem que visualizar esses 6 itens para encontrar esses resultados. Então vamos lá. Então, especificamente nessa primeira questão, a banca pediu o resultado patrimonial. Então a gente vai visualizar aqui o resultado patrimonial do exercício. Ele está dizendo aqui que o resultado do exercício foi superavitário em 20 mil. Então a primeira coisa que a gente precisa visualizar no resultado patrimonial, que resultado patrimonial é o que a gente chama de resultado contábil, a diferença das variações patrimoniais aumentativa menos as variações patrimoniais diminutiva. E aí você tem o resultado patrimonial do exercício. Então a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas. Bom, esse tipo de informação você encontra numa demonstração contábil que é chamada de DVP, demonstração das variações patrimoniais. É nessa demonstração que você vai encontrar o resultado patrimonial do exercício. Então, pessoal, nesse caso específico, para a gente não é tão importante informações, por exemplo, que fala da execução orçamentária. Né? Para a gente o que é interessante é a gente conseguir visualizar o momento do fato gerador.
Porque para encontrar um resultado patrimonial, o que importa para mim é se aconteceu o fato gerador da receita e se aconteceu o fato gerador da despesa, independentemente se ela foi arrecadada ou se ela foi paga. O que importa é o fato gerador. Então é isso que a gente tem que visualizar. E uma outra coisa que é importante a gente visualizar para acertar uma questão dessa é saber diferenciar o que é um fato modificativo de um fato permutativo, né? Lembrando que um fato permutativo é aquele que não altera a situação líquida patrimonial, ou seja, entrou um recurso, mas em compensação entrou uma obrigação. Então o resultado patrimonial é nulo, né? Então tem que tomar cuidado, conseguir segregar isso. Para a gente que vai calcular o resultado patrimonial, o que importa, primeiramente, a gente analisar se o fato é um fato realmente que altera a situação líquida, ou seja, um fato modificativo. Se ele for permutativo, a gente nem precisa considerar porque ele não altera a situação líquida. Então vamos lá para a gente trabalhando a questão com calma cada um daqueles itens. Então a gente está voltando aqui nos itens, né? Então o primeiro item fala assim, ó, lançamento de impostos. Então é lançamento de impostos no valor de 100 mil, sendo que só foi arrecadado 80%. 80%, então só foi arrecadado, nesse caso aí, 80 mil. Mas foi lançado 100 mil. O que importa para a gente? Nesse caso é o fato gerador, a arrecadação pouco importa. E no caso dos impostos, o fato gerador acontece no lançamento. Lembra do IPTU? O IPTU ele é lançado no primeiro dia do ano. Então nesse momento já se reconhece o que a gente chama de variação patrimonial aumentativa. E nesse caso, o valor da variação patrimonial aumentativa vai ser 100 mil e não 80 mil. O que importa para a gente é o que aconteceu o fato gerador. A arrecadação pouco importa, tá? Para fins de resultado patrimonial, que é o que a gente está apurando, perfeito? Aí vamos lá, contratação de operação de crédito no valor de 100 mil para pagamento em 10 anos com recebimento imediato do recurso. Gente, primeira coisa que a gente tem que analisar é que quando o governo contrata a operação de crédito, o que acontece? Entra dinheiro, mas também entra obrigação. Então, isso aqui, na verdade, é um fato permutativo, não é um fato modificativo, porque está entrando 100 mil de dinheiro, mas também está entrando 100 mil de obrigação. Então, esse fato a gente não considera para fins de apuração. Só para lembrar, tá, gente? Eu pulei aqui o primeiro fato, mas esse fato aqui também ele não é considerado um fato patrimonial. Na verdade, aqui a gente tem um fato apenas orçamentário. Então, aqui a gente não considera, porque a aprovação da lei orçamentária nada mais é do que um fato orçamentário. Então, ele não vai ter repercussão dentro do contexto patrimonial. Então, assim, já vai a primeira observação. O primeiro fato, que a aprovação da lei orçamentária não interfere no resultado patrimonial, é só um fato orçamentário. O terceiro fato é um fato permutativo, então cuidado, tá, gente? Então o primeiro fato, aí o terceiro também não deve ser considerado. Vamos para o quarto. Aquisição de imóveis à vista no valor de 100 mil. Gente, numa aquisição de imóveis, entra dinheiro, entra o imóvel, mas sai o dinheiro. Então você não tem alteração na situação líquida. Isso aqui, na verdade, também é um fato permutativo, porque está entrando no imóvel, mas está saindo dinheiro. Então, um item compensa o outro. Então, você não tem alteração na situação líquida. Então, nesse caso, é um fato permutativo, você não precisa considerar. Perfeito? Então, vamos lá. Empenho, liquidação e pagamento de despesa de pessoal. Gente, nesse caso, o governo está realizando, né, despesa de pessoal. Então, nesse caso aqui, a despesa de pessoal realmente altera a situação líquida. O governo paga pessoal, mas ele tem alguma coisa patrimonial em troca? Não. Ele tem até o serviço, mas o serviço não é contabilizado. O que é contabilizado é se tivesse um bem, direito ou obrigação. Então não tem nada em troca. Então realmente é um fato modificativo. Então esses 60 mil aqui vai ser considerado uma variação patrimonial diminutiva, no valor de 60 mil. Perfeito? Item 6, né? O último item para a gente analisar: empenho e liquidação de despesas de água, luz e telefone no exercício, no valor de 40 mil, sendo 50% do valor pago no exercício, o restante inscrito em restos a pagar. Gente, o pagamento não interessa para a gente quando a gente está tratando de questões patrimoniais, tá?
Então, nesse caso, pagamento, essa informação é indiferente. Nesse caso, como ele fala que houve o empenho e a liquidação, né? Nesse caso, o empenho e a liquidação, a gente entende então que aconteceu o fato gerador dessas despesas com água, luz e telefone. Então, independente de ser pago, ele está dizendo ali que só foi pago 50%, a gente tem que pegar esses 40 mil e jogar como variação patrimonial diminutiva. Então, analisando todos os itens, a gente tem, o primeiro fato é um fato orçamentário, né? Fazendo devagar com calma, que muita gente tem um pavor, né, de contabilidade, né? Então a gente tem que ir devagar. O segundo fato não, é uma variação patrimonial aumentativa, mas não bota 80 mil, bota 100 mil, porque nesse caso o que interessa é o fato gerador, que é o lançamento no caso dos impostos. Terceiro fato é um fato permutativo, não altera a situação líquida. O quarto também é um fato permutativo. O quinto é uma variação patrimonial diminutiva, né, pagamento de despesa de pessoal, e pagamento de despesa com água, luz e telefone também é um fato modificativa, uma variação patrimonial diminutiva. Gente, é importante destacar que, independente de ter sido pago, tem que reconhecer os 40 mil. Então, com base nas informações, julgue o item a seguir relativo à apuração do resultado das demonstrações contábeis dessa entidade. Então, o resultado patrimonial do exercício foi superavitário em 20 mil. Então, ó, gabarito já está aqui, ó, certo? Tudo bonitinho, resolvido para a gente. Gabarito, tá, gente? Tá errado. Por quê? O que vai entrar? Lançamento de impostos, 100 mil, uma variação patrimonial aumentativa, despesa de pessoal, 60 mil, variação patrimonial diminutiva, despesa com água e luz, 40 mil, variação patrimonial diminutiva, e a diferença vai dar zero, porque 100 mil menos 60 menos 40 vai dar zero. Então, na verdade, o resultado patrimonial não foi superavitário, foi nulo, porque nesse caso específico, bateu lá, né? Não teve uma receita maior do que a despesa, ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, pessoal, só resumindo, quando fala em resultado patrimonial, que a gente também é chamado de resultado contábil, o que importa é se aconteceu o fato gerador da receita ou da despesa. É como se fosse bem comparado com a contabilidade privada. Na contabilidade privada a gente pensa dessa forma. Então, o primeiro exemplo lá da receita, a receita só tinha sido arrecadada 80%, mas o lançamento que importa no resultado patrimonial foi 100%. Então, considero 100%. É a mesma coisa no terceiro caso. A despesa que foi paga foi só metade, né? Mas você tem que reconhecer o quê? O fato gerador, que de fato aconteceu. Então, não deveria considerar só o que foi pago, e sim tudo aquilo que foi realizado no caso específico no exercício. E lembrar que para a despesa o que interessa é se aconteceu o fato gerador. Qual é o fato gerador da despesa? A prestação do serviço ou fornecimento da mercadoria. Se foi prestado o serviço ou fornecimento da mercadoria, mesmo que não tenha sido pago, tem que ser contabilizado, tá, gente? É uma variação patrimonial diminutiva. E no final, o que eu fiz? Peguei a variação patrimonial aumentativa menos variação patrimonial diminutiva e encontrei lá o resultado, beleza? Então, o resultado patrimonial, já sabe, é a diferença em variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva. E vocês vão gabaritar a partir de hoje essas questões que cobram resultado patrimonial, também chamado de resultado contábil. Então vamos lá para mais uma questão que pede também mesmos dados, né, os mesmos 6 fatos, e depois ele pede o resultado financeiro. Tem que tomar cuidado. Na questão anterior, eles pediram o resultado patrimonial. Agora ele está pedindo o resultado financeiro, ele está dizendo ali que o resultado financeiro foi nulo. E aí, gente, está certo ou está errado? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que resultado financeiro é bem simples. Financeiro, então, é a diferença entre tudo que ingressou no caixa menos desembolso. Então, nessa diferença aí que você vai encontrar o resultado financeiro do exercício, que basicamente é tudo que ingressou menos tudo que foi desembolsado. Então, esse tipo de resultado a gente apura não na DVP, né? DVP é o resultado patrimonial, no balanço financeiro. Então, tem um balanço, que é o balanço financeiro, onde você encontra o resultado financeiro, que é a diferença entre os ingressos e desembolsos. Você também pode apurar através da diferença entre o caixa inicial
e o caixa final. Então, como você encontra o resultado financeiro? Pega o caixa final menos o caixa inicial, vai dar o resultado financeiro. Ou você pega tudo que ingressou no caixa, menos tudo que desembolsou, saiu do caixa. Aí, nesse caso, você também vai encontrar o resultado financeiro. Então, em relação ao resultado financeiro, o que importa é o que efetivamente foi arrecadado e o que foi pago. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado para analisar lá as questões para gabaritar as nossas provas de concurso, tá, gente? Então, isso é um cuidado especial. Vamos lá voltar para a questão, né? Já que a gente já sabe agora. Então, vamos lá. O primeiro fato, tá, gente, não é considerado porque é um fato apenas, a aprovação da lei orçamentária é um fato apenas orçamentário, não interfere em movimento de caixa. O segundo fato fala que teve lançamento de impostos de 100, porém só foi arrecadado 80%. Então, você não vai considerar, na verdade, 100 dessa vez. Você só vai considerar 80 mil. Então, 80 mil, sim, você considera, né? Aqui teve um aumento de 80 mil e não de 100 mil, porque o que importa agora é o que ingressou efetivamente, né? O que foi arrecadado. Contratação de operação de crédito no valor de 100 mil para pagamento em 10 anos com recebimento imediato do recurso. Gente, então nesse caso agora, não importa que é um fato permutativo, importa que entrou quanto? 100 mil. Então, nesse caso aqui, ó, vai ter mais um ingresso de recurso de 100 mil. Beleza, o que importa para a gente é que entrou dinheiro no caixa, porque a gente está apurando agora o resultado financeiro. Aquisição de imóvel à vista no valor de 100 mil. Então, agora a gente também está tendo um desembolso, né? Foi à vista no valor de 100 mil. Então, nesse caso, agora eu vou ter uma redução do caixa no valor de 100 mil. Perfeito? Então, agora é realmente pensar no caixa, entrada e saída de caixa. Então, tem que tomar cuidado. Empenho, liquidação e pagamento de despesa de pessoal no exercício no valor de 60 mil. Opa, o que importa para a gente agora é isso aqui, ó, pagamento. Então, nesse caso, 60 mil aqui tem que ser deduzido. Perfeito? Então, tem que ser deduzido. Vamos para 6, né? 6 tem uma pegadinha que, se você está ali com pressa, não prestou atenção, acaba errando a questão, olha lá. Empenho e liquidação de despesas de água, luz e telefone do exercício, no valor de 40 mil. Só que tem um detalhe importante. Só 50% do valor foi pago no exercício. O restante foi inscrito em restos a pagar. Então, nesse caso aí, é bonitinho. Você considera um desembolso só da metade, né? Porque só foi pago metade de 40 mil, ou seja, 20 mil. Beleza? Então, basicamente é assim que a gente tem que visualizar. Então, nesse caso, né? Já está aqui calculadinho, né? O gabarito está certo. Tá bom, gente? Certinho, ó. Gabarito certo. Realmente o resultado foi nulo, por quê? Vamos lá. Impostos, ingresso de 80 mil. Operação de crédito, ingresso de 100 mil. Aquisição de imóveis, desembolso de 100 mil. Despesa de pessoal, desembolso de 60 mil. Despesa de água e luz e telefone, desembolso de 20 mil. Por quê? Porque os outros 20 mil não foram pagos, então não teve desembolso, foi inscrito em restos a pagar. Então, fazendo a continha aí, você vai chegar no resultado zero. Ingressos e desembolsos foram coincidentes. Então, nesse caso, se o desembolso foi coincidente, a gente tem lá um resultado nulo. Então, essa está correta, perfeito? Então, resultado nulo. Então, gente, diferentemente do resultado patrimonial, o resultado financeiro é simples, é ingresso menos desembolso. Então, ou você apura, claro, dependendo da informação que a questão te dá, através do caixa final menos o caixa inicial. É a variação do caixa ali, do caixa final para o caixa inicial. Agora, no caso específico, quando não é dado isso, aí você tem que calcular realmente o que foi ingressado e o que teve de desembolso. É a movimentação do caixa, para você chegar no resultado financeiro que você apura no balanço financeiro. Perfeito? Então, um detalhe é importante, uma questão boa mesmo para a gente trabalhar. Então, pessoal, agora a gente vai para a apuração do resultado orçamentário, os mesmos dados, só que a questão agora pede o resultado orçamentário do exercício. Então, é importante a gente destacar que no resultado do exercício, você tem que pegar a receita orçamentária que foi arrecadada. Então, a gente sabe que a receita ela passa por 4 estágios, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. O que importa para a gente é se a receita orçamentária ela foi arrecadada.
E no caso específico, né, da despesa orçamentária, lembrar que ela passa pela fixação, empenho, liquidação e pagamento. O que importa para a gente se ela foi empenhada. É no estágio do empenho que a gente considera a despesa para fins de apuração do resultado. E aí a diferença entre a despesa orçamentária arrecadada, a receita orçamentária arrecadada e a despesa orçamentária empenhada, você vai encontrar o resultado orçamentário do exercício. E lembrar que esse cálculo você encontra no balanço orçamentário, tá bom? Então, basicamente, isso é a informação que a gente precisava saber para conseguir fazer a questão. Então, pessoal, resultado orçamentário diferente de patrimonial e financeiro. Nesse caso específico, a gente tem que pegar a receita arrecadada, a orçamentária arrecadada. Se for extra-orçamentária, não entra no balanço orçamentário, tá bom? Então, é informação importante para a gente visualizar. E também a despesa orçamentária. A despesa orçamentária que a gente tem que pegar é que foi empenhada, tá? Independentemente do pagamento, tá bom? Então funciona assim, receita arrecadada e a despesa empenhada. A diferença é o resultado orçamentário. Então vamos lá para os fatos para a gente visualizar? Bom, então nesse caso, né, só a gente pegar aí os fatos, vamos analisar cada um deles. Então vamos lá para o primeiro, aprovação da lei orçamentária. Gente, sendo 50% da categoria econômica corrente, capital. Isso aqui, apesar de ser um fato, tá, gente, orçamentário, ele não interessa para a gente, porque ele, nesse caso aqui, quando a LOA é publicada, o que ela vai fazer? Ela vai definir o estágio da previsão da receita e a fixação da despesa. Então, para a gente não importa aqui, porque a gente precisa do estágio da arrecadação e do empenho. O segundo fato, sim, esse interessa. Foi lançado 100 mil, mas só foi arrecadado 80 mil. Então, o que interessa para a gente é o valor arrecadado. Então, esses 80 mil aqui entram como receitas, já que passou pelo estágio da arrecadação. Contratação de operação de crédito no valor de 100 mil, com recebimento imediato. Então, se foi recebimento imediato, ela foi arrecadada. Então, esses 100 mil aqui também entram como receita, tá bom? Então, funciona assim, perfeito? Aquisição de imóvel à vista no valor de 100 mil. Gente, aqui a gente tem que entender o seguinte, tá? Se o imóvel foi adquirido à vista, se ele foi pago, ele de antemão ele foi empenhado. Se ele foi pago, lembrar que toda despesa precisa ter prévio empenho. Então, se já foi pago, com certeza ele tem que ser empenhado também. Então, nesse caso aqui, tá, gente? Esses 100 mil entra como despesa. Ah, mas não está escrito aí que foi empenhado, mas você tem que admitir que nesse caso é específico, tá, gente? Se foi pago é porque foi empenhado previamente. Então, teria que visualizar essa operação. Empenho, liquidação e pagamento de despesa de pessoal no exercício no valor de 60 mil. Empenhou, gente? Então, isso aqui vai entrar como despesa, tá? Empenho, liquidação de despesa, sendo 50% do valor pago e o restante que vai pagar. O que importa é o valor empenhado. Se for empenhado os 40 mil, então esse 40 mil aqui, né, entra como despesa realizada. Perfeito? Então, basicamente, é assim que a gente tem que visualizar. Aí vocês vão até, né, de repente, puxa, professor, mas contratação de operação de crédito é uma receita? Para fins orçamentários, sim, porque o que importa para fins orçamentários é se aconteceu um ingresso de recurso. É a mesma coisa vale para aquisição de imóveis, vai gerar um desembolso depois de recurso. Ou seja, tem que estar aprovado no orçamento a autorização dessa despesa. Então, na despesa orçamentária, apesar dos itens 3 e 4 serem fatos permutativos, eles geram para fins orçamentários, receita orçamentária e despesa orçamentária, tá bom? É um detalhe importante para a gente visualizar. E aí, gente, é só a gente fazer o cálculo, que já está aqui bonitinho, ó, lembrar que o gabarito está certo, né? Bonitinho, gabarito certo. Impostos 80 mil, né? Receita orçamentária, operação de crédito 100 mil, receita orçamentária, aquisição de imóveis, despesa orçamentária, despesa de pessoal, despesa orçamentária, despesa de água e luz, despesa orçamentária, né? Nesse caso aqui eu peguei 40 mil, porque o que importa é o valor empenhado. E aí pegando 180 mil menos 200 mil, a despesa, no caso está maior, eu tenho um déficit de 20 mil,
que é exatamente, né, o que fala lá a questão, ó, tá certo. O resultado orçamentário do exercício é um déficit de 20 mil, perfeito? Então, questãozinha maneira para a gente conseguir aprender essas diferenças. Então, pessoal, cuidado, tá, gente, com o balanço orçamentário, porque você tem que interpretar. Tu viu que no caso da alienação de bens, não falava que foi empenhado, mas se foi pago, toda despesa antes de ser paga, orçamentária, ela tem que ter prévio empenho, então ela foi empenhada, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. No último fato, mas só foi pago 50%, não importa, importa é o valor empenhado, é a mesma coisa no primeiro fato, a arrecadação. Foi lançado 100 mil, mas nesse caso, como é o resultado orçamentário, o que importa é o valor arrecadado, então tem que tomar cuidado com isso. Então, só para a gente fazer aqui uma lembrança, resultado patrimonial, o que importa é o fato gerador. E aí, se acontecer o fato gerador, você coloca como variação patrimonial aumentativa da receita. Da despesa, se acontecer o fato gerador, variação patrimonial diminutiva. E aí, para ser variação patrimonial aumentativa ou diminutiva, independe, tá, gente, se ela foi recebida ou paga. No segundo caso, o resultado financeiro, aí o que importa realmente é que se entrou no caixa ou saiu do caixa, ingresso e desembolso. Então, isso é mais fácil de visualizar a operação. Ingressou no caixa, receita, ingresso, saiu, desembolso, aí você encontra o resultado financeiro. Agora, o orçamentário, né, você tem que tomar cuidado, porque você tem que lembrar que a receita é no estágio da arrecadação, mesmo assim só orçamentário, e a despesa orçamentária é no estágio do empenho. E outra coisa, tá, gente, que tem que tomar cuidado, nessa última questão ficou bem claro, que para fins patrimoniais, fato permutativo você não considera, mas para fins orçamentários, o fato permutativo ele é considerado. Por quê? Porque se tem ingresso de recurso ou futuro desembolso de recurso, ele vai estar lá atrelado no orçamento, pois, portanto, vai ser receita orçamentária, no caso da operação de crédito, foi uma receita orçamentária, apesar de ser um fato permutativo, e a alienação de bens, apesar de ser um fato permutativo, foi uma despesa orçamentária, porque vai ter um futuro desembolso. Tá bom, gente? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, essas são as dicas para quem pretende gabaritar questões de contabilidade pública sobre resultado orçamentário, financeiro e patrimonial, pegando uma questão bem recente do CESP. Então, mais uma vez, tá, gente? Quiser saber mais sobre AFO, contabilidade pública, controle externo, curso completo para a área de controle, para a área de contábil, é só ir lá no thcursos.com.br. E não se esqueçam, tá, gente? Mais uma vez, pedido encarecido aí, se inscrever no meu canal ou me seguir lá no Instagram, no Facebook, Professor Alexandre Teshima, e no Instagram, Prof. Alexandre Teshima. Um abraço, bons estudos e sucesso!